Num top de 5 segundos começa o curso Advogado Inteligente. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Começa agora o curso Advogado Inteligente. Está oficialmente aberto o lançamento relâmpago do curso de aperfeiçoamento para advogados do canal Direito para Todos. Para você, meu amigo, minha amiga, para você, advogado e advogada, que ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu vou trazer para vocês um pequeno pano de fundo histórico sobre quem sou eu e vou fazer o máximo para não me estender muito nesse ponto. Eu me chamo Bruno Medeiros, nascido aos 1º de julho de 1983, aí você calcula aí a minha idade, 1º de julho de 1983. Eu, na minha infância e pré-adolescência, na minha escola, eu fui, durante um certo período da minha vida, uma lástima, foi uma tristeza, uma vergonha para minha mãe. Eu cheguei a reprovar 2 vezes a mesma série. E eu estava conversando agora há pouco com um amigo meu. Sabe o que é isso? Para a sociedade, para o homem médio, para o afegão médio, para o brasileiro médio, para o homem comum? Isso, você que ouve, você que diz para alguém que seu filho reprovou 2 vezes a mesma série, a consciência social tende a pensar assim: ele é burro, tem problema mental, é doido, tem alguma coisa errada com essa criança. O tempo passou e, com uma certa idade, já na idade adulta, eu comecei a trabalhar. Já estava na faculdade de Direito, no 6º período, e um certo dia eu ouvi de uma colega. Na verdade, ela não estava falando diretamente para mim, ela estava falando para outra pessoa. E ela disse assim: ele é burro, nunca vai passar na OAB. E eu lembro que eu sofri uma certa perseguição naquela época. E eu procurei ter a melhor postura. Eu precisava do emprego, afinal de contas eu tinha que pagar a faculdade. E não queria me meter em confusão. E eu fiquei puto dentro de mim. E pensei: eu não sei nem como é que é essa prova da OAB, mas eu vou passar nessa porcaria. Para mim não chamar um palavrão aqui. E aí, me lembro, na época de faculdade, que havia uma estatística tenebrosa, a de que 90% dos inscritos, ou melhor, dos inscritos para prestar o exame da OAB, 90% reprovava. Ou seja, isso fazia com que eu tivesse um temor exagerado, um temor muito grande de também reprovar. E aí eu pensava bastante: meu Deus, se eu não passar nessa prova. Já diziam que eu era burro na escola, já diziam que eu era burro no trabalho, vão dizer que eu sou burro na faculdade também, na minha vizinhança também. Então o que é que eu fiz? Estudei. Ou como disse uma certa colega, que eu ouvi falar lá na própria OAB, ela disse o seguinte, que o segredo para passar na OAB é estudar para ser pi. Eu acredito que vocês entenderam. Então, nesse pequeno histórico aí sobre a minha vida, que já estou até me estendendo, eu quero dizer para vocês que eu passei de primeiro na prova da OAB. Isso não me faz melhor do que ninguém.
mas para mim foi um caroço que estava na garganta entalado. Passei. E um dia, eu conversando com um dos caras que para mim é um dos meus mestres, o Dr. Clóvis Barbosa de Siqueira, ex-juiz federal, atual tabelião do 6º Ofício de Protesto, ele me disse o seguinte, que quando ele se formou e ele pegou o certificado dele, ele disse bem assim para si mesmo. Vamos supor que isso aqui fosse certificado. Ele pegou o certificado dele e disse assim, agora eu vou fazer esse papel aqui virar dinheiro. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Fiquei com isso na minha mente. Então, gente, por que eu resolvi falar isso? Eu poderia ficar com vergonha. Eu não vou fazer tudo para que a minha mãe nem veja esse vídeo. Porque ela vai se escandalizar e eu vou ficar até com raiva de mim. Mas assim, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Se eu que fui chamado de burro na escola, no trabalho, e por pouco não fui na faculdade, graças a Deus que passei na prova da OAB de primeira, eu quero dizer para vocês que eu que fui desprezado, humilhado, perseguido, passei na OAB, hoje eu vivo o meu sonho, que é exercer a prática da advocacia, um ministério privado que para mim é sagrado. Eu amo a advocacia, eu amo advogar. E é por viver esse amor, por esse amor explodir no meu peito, está até meio que poético, que eu resolvi gravar esse curso para ajudar os meus amigos. Eu tenho pesquisado nas redes sociais, grupos no Facebook e em outras redes, onde eu tenho visto a dificuldade de muitos colegas no Brasil inteiro. E eu pensei, eu posso fazer alguma coisa para ajudar. E a minha iniciativa é essa. Eu posso fazer alguma coisa para ajudar. E graças a Deus eu já tenho feito isso já há alguns anos. Então, vamos falar agora um pouco do cenário. Vamos falar um pouco do cenário. Vamos falar de 2 pontos inconciliáveis. Você acredita que hoje nós vivemos uma teoria do caos? Caos que eu digo é o medo generalizado. Ou que nós vivemos um oceano azul, um mar de oportunidades? Tudo depende do ponto de vista. Um dia desse eu vi no Instagram uma frase que dizia o seguinte, que aquilo que você olha e vê, e que a outra pessoa tem uma opinião diferente da sua, significa que você está certo e ele também está certo. A única diferença é que ele está vendo do ângulo dele e você vê do seu ângulo. Então eu te pergunto agora, qual é o seu ângulo? Você vive a teoria do caos ou você vive o oceano de oportunidades? E antes que eu me esqueça, se eu passei por toda essa situação que eu contei para vocês no começo, por que eu relatei esses fatos? Eu relatei porque eu acredito que se eu, uma pessoa tão simples, conseguir chegar aonde eu cheguei até hoje e ainda quero alçar mais voos, ainda pretendo, ainda tenho sonhos a realizar, ainda tenho muito degraus para subir na escada da vida, ainda tenho muito para percorrer. Porém, eu acredito que eu já cheguei aonde sonhei chegar há muitos anos atrás. Contudo, ainda há um longo caminho para se percorrer. Então vamos lá. Vamos falar sobre teoria do caos e oceano de oportunidades. Primeiro, vamos falar da teoria do caos. Então, letra A. Pense nisso. Isso está registrado no IBGE. No Brasil, nós temos 210 milhões de brasileiros. Na OAB,
nós temos mais de 1.100.000 milhões de advogados. Ou seja, há uma relação per capita de um advogado para cada 190 pessoas no Brasil inteiro. Em alguns estados aumenta e outros diminui essa relação advogado por cabeça. Letra B. 77% dos escritórios jurídicos fecham por não conseguirem se manter. Essa informação eu recebi do professor Fernando Gama, advogado tributarista e especialista em marketing digital. Segundo o Sebrae, nas 3 primeiras semanas da pandemia, mais de 600 mil empresas faliram. Mais de 600 mil negócios quebraram, fecharam as portas. Ou seja, diante de tais problemáticas, lhe pergunto, qual vai ser a sua ação? Ou melhor, qual vai ser a sua reação? Vamos lá. Vamos falar agora sobre o Oceano Azul, sobre o mar de oportunidades. Na atual crise, segundo Flávio Augusto, do Geração de Valor, essa informação está no Twitter dele, na atual crise, 9 milhões de pessoas ficaram desempregadas. A previsão é que a cada mês parado, mais de 10 milhões de pessoas perderão o emprego. O que isso significa? Você tem aqui potenciais 19 milhões de clientes trabalhistas. Me pergunto agora, a advocacia está saturada? O seu mercado é seletivo? Está ruim para a advocacia? Esses são as interrogações que eu gostaria de deixar na sua cabeça, na sua mente. Ponto 2. Com a pandemia, o e-commerce Brasil cresceu 81% em abril e faturou 9,4 bilhões, segundo informação constante no site e-commerce Brasil. Ou seja, você tem 200, vamos supor que 210 milhões que eu relatei do IBGE aqui, 10 milhões sejam crianças. Vamos supor que nós estejamos falando aqui de 200 milhões de brasileiros, 200 milhões de consumidores, de quem tem 18 anos até 70, 80, 90, 100. Qual é a pessoa que quando acorda não liga a luz do seu quarto? Qual é a pessoa que quando acorda não vai à padaria ou à taberna, ao mercadinho, ao comércio para comprar pão, para comprar café? Ou seja, todos somos consumidores por excelência. Todos somos consumidores frequentes, constantes, diários. A todo momento você está consumindo algum produto, seja o pão do seu café da manhã, seja a manteiga, seja o café, seja a água, ou seja, a padaria, ou seja, a empresa concessionária de luz, a empresa concessionária de água, a habitação.
De vez em quando você faz pequenos reparos na sua casa, troca uma lâmpada, conserta uma torneira, compra coisas para fazer a manutenção da sua casa, ou mesmo do seu carro, ou mesmo do seu videogame, ou mesmo faz uma assinatura do Netflix, ou mesmo assina um canal no YouTube, por exemplo, o Direito para Todos. É um excelente canal do qual você pode assinar. Então, gente, vamos lá. Com a pandemia, nós tivemos uma receita circulando no Brasil, estou falando de Brasil, não é de mundo, de quase 9 bilhões e meio. Ou seja, as pessoas estão vendendo, as pessoas estão comprando. Só para você ter um exemplo, as compras por delivery cresceram 59% desde o início do isolamento, também conforme o site do E-Commerce Brasil. Ou seja, como a maioria das pessoas está em casa devido ao isolamento, quem não tem trabalho formal, quem está indo trabalhar e está voltando, e alguns não estão nem trabalhando porque muitas das empresas pararam, muitas fecharam, muitas ficaram com as atividades suspensas. Ou seja, muita gente está em casa. Então o que isso aconteceu? Isso diminuiu alguns nichos do mercado. Por exemplo, os restaurantes praticamente estão fechados. Ou podemos dizer que teve uma queda brusca na sua produção, nas suas vendas. Aqui mesmo, no escritório onde eu trabalho, muitas pessoas entregaram os pontos que alugavam. Muitas empresas colocaram aquele cartazinho dizendo: devido à pandemia, estamos trabalhando de casa, estamos trabalhando em home office, coisa do tipo. Eu mesmo estou querendo comprar um ar-condicionado e as lojas estão fechadas. Ou seja, acabei de falar de que muitos pontos foram entregues. Contratos de locação. Já falei aqui de oportunidades em direito do trabalho, na seara trabalhista, na advocacia trabalhista, em oportunidades no direito do consumidor, ou seja, com esses contratos de compra e venda periódicos, a tendência vai ser o quê? Que a engrenagem proceda com este processo de forma mais rápida. Isso pode fazer com que haja uma incidência maior de defeitos ou de vícios na relação de consumo, como produtos comprados, adquiridos, com a expectativa diversa entre aquilo que a pessoa viu no vídeo e aquilo que chegou na sua casa. Um exemplo, um produto que é vendido fora do vencimento, fora da validade. Um produto que chega para você estragado. Ou você pede uma coisa e vem outra diferente. Como um dia desse eu pedi um lanche, pedi um sanduíche com aquele refrigerante bem gelado, que eu não vou falar o nome, porque eu não vou fazer marketing de graça, porque eu não sou doido, mas vocês sabem qual é. E o motoqueiro, infelizmente, no delivery, eu pedi para o meu irmão receber lá na frente de casa o material. Está um pouco baqueado dentro de casa. E o meu irmão, por não saber, não ter conhecimento de qual foi o pedido, ele trouxe só o sanduíche e o motoqueiro foi embora. Não levou, não entregou para nós o nosso líquido de cor escura, demasiadamente adoçado. O xarope negro que mais vende na Terra. Então, gente, foi um defeito. Só para dar um exemplo, estou dando um exemplo bem simples, bem banal, porque pode acontecer com qualquer um de vocês, alguma coisa parecida e similar. E alguns podem alcançar uma repercussão tamanha. São em situações como essa, são em casos como esses, que serão necessários a participação de um agente solucionador
do profissional, não do advogado, mas daquele profissional que ajuda pessoas a resolverem seus problemas em o menor tempo possível e com o menor gasto possível. Esse é você, um agente de transformação social. Então, como eu estava falando agora há pouco sobre os contratos de locação na pandemia, chegaram a mim, nos grupos de WhatsApp, muitas perguntas sobre, e também recebi ligações diretas, muitas perguntas sobre, e agora? Como é que ficam os contratos de locação? Se aplica a teoria da imprevisão? Detalhe, é uma teoria, não é uma lei. A lei é imperativa, você deve obedecer. A teoria são aplicadas pela jurisprudência, ou seja, pela ciência do direito, pelos juízes, em momentos sim e em momentos não. Ou seja, depende muito do caso concreto. E eu quero dizer para vocês, a lei não ampara pino, a lei não ampara calote, a lei não ampara que você não pague o aluguel porque você está na pandemia, porque você está vivendo isolamento, porque você está na quarentena. Entenda bem, a teoria da imprevisão, ela se limita a fazer com que você pague sim, porém, há uma certa flexibilização, não é perdão da dívida, ou seja, o direito do credor é potestativo, ele tem que receber, ele construiu um imóvel, ele reformou o imóvel, ele comprou o imóvel para alugar e para fazer com que aquilo ali tenha fruto, tenha rendimento. Portanto, você locador, você locatário, o aluguel tem que ser pago. O que pode vir a ser feito devido à pandemia, quarentena e isolamento é uma flexibilização. O que significa isso? Significa que você pode parcelar os aluguéis atrasados ou pode fazer que um certo mês você pague o aluguel, aí você vai pagando tipo 100, 200, 300%, 500 a mais, conforme for o caso concreto. Mas assim, você tem que pagar. Você é obrigado a pagar por contrato. O único benefício que você tem, a única forma que a lei te ampara é a flexibilização de como esse pagamento vai ser feito. É a flexibilização da forma de pagamento. Tá ok? Como dizia o nosso presidente. Então, ou seja, falei agora há pouco sobre oportunidades no direito do trabalho, no direito do consumidor e agora no direito civil. Então vamos lá. Curso que segue. A crise imposta pelo coronavírus, pela Covid-19, eu não sei ao certo, não tenho certeza, mas eu acredito que esse 19 se refira ao ano passado, ao ano de 2019, quando a crise começou no mundo. Eu acredito, se alguém puder confirmar isso para mim, confirme depois escreva nos comentários. Até para ver se eu não estou falando besteira, né? Quero dizer para vocês uma coisa, que a crise, ela exige uma nova postura. Por exemplo, pontos, desdobramentos, práticas, condutas que já aconteciam antes da Covid-19, mas que foram acentuadas após este acontecimento histórico. Primeiro, a prática do home office, que é a pessoa trabalhar de dentro de casa. O teletrabalho, que é a pessoa fazer solicitações negociais, comerciais, empresariais e atendimentos ao cliente por telefone ou por chamada de vídeo em aplicativos dos mais variados que fazem isso, WhatsApp, FaceTime, Zoom e outros. E uma certa vez, eu vi uma pessoa postar bem assim no Instagram.
Gente, é isolamento para você ficar em casa ou é um concurso de produtividade? Ou seja, está todo mundo fazendo o quê? Exercícios físicos dentro de casa, aproveitando para fazer cursos, e muitos estão se virando para trabalhar como podem, dentro das suas limitações. Por isso se faz importante o direito digital, o marketing jurídico, o marketing digital. Consequentemente, a crise que nos foi imposta, ela exige o aperfeiçoamento das profissões. Primeiro, o aperfeiçoamento das profissões. Se você não se sente confiante na hora de atender o seu cliente, você fica com medo. Se você fica com medo, se isso acontece com você, eu estou falando com você que treme nas bases. Você que tem segurança, não estou falando com você. Se você treme, fica suado e não se sente segurança nenhuma em participar de uma audiência, de um plenário do tribunal do júri, ou mesmo de uma sustentação oral em algum recurso, diante de algum colegiado, de uma turma recursal, de uma câmara ou de uma turma, eu vou te falar sobre os 3 medos. Uma vez, há muitos anos atrás, quando eu ainda estava no ensino médio, eu assisti uma palestra da Faculdade de Medicina daqui de Manaus, onde o palestrante falou sobre os 3 maiores medos da humanidade. E o primeiro deles é o medo da morte. Todas as ciências dão uma interpretação peculiar sobre a morte, sobre o além, sobre a vida depois da morte, ou o que acontece depois que nós passarmos para o lado de lá. Porém, nenhuma delas, como posso te dizer, nenhuma delas é considerada como religião oficial do mundo. Todo mundo acredita um pouco, mesmo quem é da mesma religião, tem as divergências entre si. Ou seja, o primeiro maior medo da humanidade é o medo da morte. O segundo maior medo da humanidade, das pessoas, é o medo de insetos. Muitas mulheres e homens também têm medo de barata, de sapo, de cobra, de rato, de leão, tigres e outros. Eu mesmo tenho os meus medos, que eu não vou falar sobre isso aqui porque eu não quero ser ridículo e esse momento não é um stand-up. E o terceiro maior medo da humanidade, das pessoas, da população, é o medo de falar em público. Você pode ver que desde criança as pessoas tremem, choram, tem uns que até urinam nas próprias vestes, quando ouve que tem que fazer um seminário na faculdade. Eu vou até contar uma história para vocês, ainda tem um tempo, de um amigo meu, um dos meus melhores amigos nos tempos de faculdade. Ele foi fazer um seminário sobre hermenêutica jurídica. Não vou falar o nome dele aqui, até porque eu não sei se ele autorizaria, eu não perguntei dele. E ele leu a parte dele. E ele leu, parará, 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 faça isso, faça isso, faça aquilo, e pronto. E a professora disse bem assim para ele, pronto, agora você pode explicar. Aí ele pegou, leu de novo e disse assim, gente, do jeito que está aqui, está mastigadinho. Se vocês não entenderam, pelo amor de Deus. Ele falou só isso, quase que eu morro de rir, né? Mas assim, vamos lá. Falei dos 3 maiores medos. Morte, insetos, e o terceiro maior medo é o de falar em público. As pessoas têm medo. Tem gente que tem medo de pegar um telefone e fazer um pedido na padaria, na pizzaria.
no lanche, sendo que você está usando só a sua voz e não a sua imagem. Tem pessoas que têm medo de se expor em situações como essa agora, que é um vídeo de caráter educativo, de busca de conhecimento, de aperfeiçoamento para o profissional da advocacia. Eu tenho uma solução para isso. Se você tem dificuldades, advogado, você pode pegar a sua carteira da OAB semana que vem. Você pode ter 1 ano de advocacia, 2 anos advogando, 3 anos militando, 4 anos na praça, 5 anos, ou mesmo 10, 20, 30, 40, 50. Mas se você não se aperfeiçoar, você vai ficar ultrapassado. Aquela advocacia aonde você se formava e pensava o seguinte: e agora? O que eu vou fazer? E quando você ainda tinha sorte de ter um pai, uma mãe, um padrinho, um parente, ou um colega, um chefe, que te dava uma chance de montar um escritório e fazer um escritório, deixa eu falar se algum bairro das Galáxias aqui, um conjunto, tipo Ponta Negra, Vieira Alves, Morumbi, e outros. Eu não conheço o Brasil inteiro, então não tenho como falar de muitos assim. No Recreio, né? Em Copacabana, e outros mais tops. E a pessoa, o advogado, celebrava um contrato de locação num escritório top, numa principal da cidade ou num bairro das Galáxias, sensacional, pagando 5 mil, 10 mil de aluguel. Alguns pagam isso de condomínio. Aí o que acontece? Você vai atender no primeiro dia, empolgado, porque você está num escritório top, num bairro top, num conjunto top, num condomínio top, e aí de repente não dá ninguém. Passam-se os dias, passam-se os meses, passam-se os anos, e de repente você se encontra numa situação onde você vai ter que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar esse aluguel excessivamente oneroso, de preço alto. E agora? O que fazer? E agora? Quem poderá nos defender? E agora? Como fico? Como fica a minha situação diante de tal situação? Ou melhor, diante de tal problema, diante de tal problemática? Então, gente, como eu disse, se você não se sente confiante na hora de atender o seu cliente, se você treme, sua e não sente segurança em participar de uma audiência, e se você tem dificuldades em elaborar documentos, petições iniciais, recursos e manifestações das mais diversas, é por isso que eu criei o curso Advogado Inteligente, em que você vai elevar sua advocacia a um próximo nível, tal qual você vai adquirir os conhecimentos e ferramentas práticas para que você venha fechar contratos e multiplicar a receita do seu escritório no menor tempo possível e sem gastar horrores com propaganda. Então, diante disso, eu lhe faço a seguinte pergunta: como atrair mais clientes? Como atrair mais clientes? Alguns falam em fazer um cartãozinho. Alguns falam em ficar no escritório onde as coisas acontecem. Alguns falam em sair do escritório e ir atrás de clientes. Então eu gostaria de lhe falar sobre algumas poucas dicas sobre como atrair mais clientes. A família da minha esposa, ela é do interior daqui do meu estado.
E ali naquela cidade, é muito comum aqui no meu estado, porque o meu estado, as nossas estradas são os nossos rios. Então existe uma cultura da pesca muito grande, muito forte, muito potente aqui no Amazonas. Normalmente o amazonense é louco por peixe. Então vamos lá. Existem dois tipos de pesca. A pesca com anzol, existem vários, vou falar só de dois. A pesca com anzol, onde você espera um peixe passar. E se ele passar, e se ele se sentir interessado pela sua isca, e se você tiver isca, você pode pescar um peixe ou você pode não pescar. Você pode não fisgar o peixe. E ainda assim vai ser um. E ainda assim ele pode escapar. Agora, se você fizer uma pesca, amor, como é que é o nome daquela pesca que joga tipo uma redezinha assim? Chuchu, como é que é o nome daquela pesca que joga tipo uma redezinha assim aí puxa, que vê um monte de peixe? Tarrafa. Ou seja, nós temos uma técnica aqui no nosso caboclo amazonense que ele joga tipo uma rede, nós chamamos aqui de tarrafa isso, né? De tarrafa. E naquela pesca, o pescador consegue adquirir, pescar muitos peixes, muito jaraqui, sardinha, cará não, como é que é o nome? Esqueci o nome do peixe, bodó e outros. Não importa o nome do peixe, o que importa são os resultados de que a pesca é abundante. Ou seja, existem estratégias para você conquistar clientes, para você atrair clientes, para você prospectar clientes e, por que não, para você captar clientes. Mas, desde já lhe ressalto, conquistar clientes de forma legal, de forma ética, sem ferir as normas da OAB, o Código de Ética, o regulamento e outros. Então, vamos lá, para a primeira dica de como atrair mais clientes. Invista em um site para o seu escritório. Um site ou blog, aonde você vai escrever sobre assuntos jurídicos dos mais diversos, temas atuais, temas emergentes, que tragam interesse pelo direito para a sociedade. Segundo, esteja presente nas redes sociais. Crie seu perfil pessoal e também profissional no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e outros. Terceira dica de como atrair mais clientes. Faça tráfego orgânico. O que quer dizer isso? Significa que você tem que escrever nas suas redes sociais sem pagar por anúncios. Ou seja, deixa eu ser mais claro e mais específico. Significa que você tem que produzir conteúdo de valor. O nome disso é inbound marketing. Significa que você tem que ensinar o que você sabe. Quarto ponto. Use o marketing de vídeo no YouTube. Crie um canal, faça marketing informativo, marketing de informação, produção de conteúdo. Se você tem dificuldade de falar para a câmera, falar olhando para uma câmera, eu não costumo olhar para a câmera não. Eu olho para onde eu quero e acabou, se estou nem aí. O que importa é que eu traga o conteúdo correto. Eu não me preocupo com imagem, com maquiagem, com
muito com a vestimenta. Você pode ver que eu estou usando uma camisa polo. Peço até desculpa aos engomadinhos de plantão. Mas assim, gente, vamos lá. Uma dica para produção de conteúdo em vídeo. Se você tem vergonha de falar, faça podcast. Pense nos temas que você conhece. Baixe o aplicativo Agrega Notícias Jurídicas e você pode fazer comentários acerca das notícias jurídicas e abordando temas emergentes, temas atuais, temas que passam no Fantástico, no Domingo Espetacular, no SBT Repórter e outros. Ou seja, uma certa vez eu estava na OAB, assisti uma palestra, OAB Seccional do Amazonas, assisti uma palestra sobre marketing digital, e o palestrante disse o seguinte: faça posts do tipo: ontem o programa Fantástico da Rede Globo falou sobre a situação XPTO. E na qualidade de jurista, eu penso da seguinte forma: assim, assado, frito, cozido. Você dá a sua opinião. Isso é interessante, porque as pessoas às vezes querem saber a sua opinião. Às vezes em assuntos polêmicos ou não, em assuntos de praxe, assuntos emergentes, assuntos sazonais ou assuntos que são mais perenes, mais permanentes. Ou seja, quinto ponto, ofereça material rico. Ofereça vídeos, artigos, conteúdos onde as pessoas consigam aprender coisas no seu dia a dia. Conteúdo que seja poderoso para a transformação da vida das pessoas, para a cura da dor das pessoas. Faça networking no seu ramo, construa redes de relacionamento. Por fim, se aperfeiçoe, faça cursos. Se hoje, na sua advocacia, você se encontra diante de alguns problemas, lhe pergunto, eu faço a seguinte pergunta: como decolar na advocacia? Se você está levando calotes e desaforos de clientes mal pagadores, você gostaria de aprender o que poucos sabem na advocacia? Quer aprender a fazer marketing jurídico sem ferir as normas da OAB? Você está com muitos boletos vencidos e sem saber como pagar? Você se vê muito longe dos seus sonhos? É por isso que eu preparei um curso que muito provavelmente representará uma transformação na sua advocacia, na sua forma de enxergar a advocacia e na sua forma de praticar a advocacia. É por isso que eu preparei um curso para que você alcance outro nível. É por isso que eu preparei um material para que você tenha ótimos resultados. Eu percebo que muitas pessoas, muitos colegas, estão travados sem saber o que fazer. É por isso que eu preparei um treinamento capaz de gerar a transformação na sua advocacia. É por isso que eu preparei aulas para que você aprenda técnicas que vão turbinar o seu escritório.
É por isso que eu preparei o curso Advogado Inteligente, especialmente para você que quer se diferenciar dos demais e ter resultados concretos no menor tempo possível e sem gastar horrores com propaganda. Muitos gastam 3 mil, 4 mil, 6 mil num telefone, mas tem pena de gastar R$1.000 num curso. Criamos o curso Advogado Inteligente para você impactar a sua advocacia, para que você receba novos conhecimentos e ferramentas, dicas de ouro, dicas ninja, para que você transforme, revolucione, impacte sua advocacia. Após esse curso, você nunca mais será o mesmo. A sua advocacia será transformada pelo poder que há nesses ensinamentos. Ensinamentos que eu aprendi com meus mestres. O principal deles, Fernando Gama, Érico Rocha, Rodrigo Padilha e outros. Mas esses são o que mais eu lembro, porque foram os que mais marcaram. Em especial, o professor Fernando Gama, que é o mestre do qual eu sigo a sua linha. É o mestre do qual eu aplico os seus conceitos. Recomendo que vocês sigam o professor Fernando Gama, que vocês façam os seus cursos. Porém, neste momento, indico para vocês, com muito carinho, o curso Advogado Inteligente, para que você não seja mais o mesmo dos últimos 5 anos. E como eu vou usar uma frase de cada um deles. Rodrigo Padilha. Eu saí de um trabalho onde eu vivia 8 horas, o sonho de uma pessoa, para viver 24 horas do meu sonho. Eu quero fomentar a realização do seu sonho através de resultados. Eu quero trabalhar e quero fazer com que a sua advocacia seja o seu negócio principal e que ela fomente outros negócios. Ou seja, hoje tem pessoas que têm casas alugadas, vivem dos aluguéis e que advogam por hobby. Não. A minha expectativa, a minha promessa de campanha de pré-lançamento é essa: que você faça uma advocacia forte, de tal maneira que a sua advocacia sustente seus outros negócios. Porque você pode ter casa alugada, você pode aplicar em renda fixa, você pode ter suas reservas de emergência. Mas se um curso de advocacia hoje, se um curso de direito, ele custa mais que isso. Se ele custa em média, se ele custa hoje, amor, quanto é que está o curso do valor cheio de direito lá na faculdade? O valor cheio? 1.500. 1.500. Vamos lá. Para calcular aqui por alto. Se um curso hoje está 1.500 vezes 60. Estamos falando aqui, ó, não dá para ver porque a luz do celular atrapalha um pouco. Estamos falando de R$90 mil. Você pagou
o que hoje atualizado corresponde a R$ 90.000. Se você fez, esqueci o nome daquele programa agora, se você fez aquele programa da Caixa, puxa vida, deixa eu lembrar o nome. Se você fez o FIES, lembrei. Se você fez o FIES, você está pagando ou ainda vai pagar. Se alguém pagou para você, se foi uma bolsa, se foi um amigo, um parente, alguém pagou. R$ 90.000. É praticamente o preço de um carro de luxo. Então, gente, pense, se você investiu tudo isso para hoje ser apenas bacharel em direito, advogado ou pós-graduado, ou seja, de 10 a 20 mil que seja uma pós-graduação, ou seja, você gasta mais de R$ 100.000 para ser bacharel em direito, advogado e especialista no ramo XPTO. Pense, por que não gastar R$ 1.000 em um curso? Por que não gastar R$ 5.000 em um curso? Muitos podem dizer para você assim, tu tá doido? Eu vou gastar R$ 5.000 num curso? Preste bem atenção. Não estou falando do meu curso ainda. Não disse que ele custa 5.000 e nem disse que ele custa R$ 1.000. Ele até vale mais do que isso. Porque ele pode, ou melhor, eu vou pegar na sua mão e te ajudar, te ensinar, te acompanhar, te supervisionar até você aprender a fazer, de tal forma que você consiga fazer 10 vezes mais do que você vai pagar por esse curso. Então, é isso que eu te pergunto. O que você quer? Chegar em casa, sua mulher, seu filho, seu pai te pedir algo e você não tem dinheiro para comprar? Ou você quer ter uma condição boa, de tal forma que você possa comprar um presente para sua esposa, que você possa comprar um presente para o seu filho, para os seus sobrinhos, que você possa entrar numa loja e comprar o carro, não necessariamente o que você quiser, mas o que você precisa, para o seu transporte, para o seu trabalho, para o lazer seu, da sua esposa, dos seus filhos familiares, para apoiar sua família, para apoiar o seu trabalho, sua empresa, seu negócio. Não que você viva no luxo, e eu também não estou falando que você vai ser um milionário, mas que você viva dignamente, que você viva na condição que você quer, que você precisa, que você sonha, que você não dependa dos seus pais, que seu pai não precise pagar a conta do seu telefone, que seja o contrário, que você que pague a conta do telefone dele, do seu pai, da sua mãe. Quem sabe, muito dos calos nos joelhos, nos pés do seu pai e da sua mãe, seja porque ele suou para que hoje você fosse, abre aspas, alguém na vida, apesar dessa expressão ser totalmente antiquada e errada. Mas você entende. Ser alguém na vida significa o quê? Significa estudar, ter um futuro, conseguir produzir de tal forma que você seja independente financeiramente, porque sendo independente você já ajuda os seus pais que não vão precisar mais te bancar, como dizem aqui no Brasil. Ou seja, você pode inverter a ordem, você pode bancar os seus pais, você pode ajudar os seus pais, ajudar os seus familiares que têm condição inferior à sua. E por que não? Ajudar o próximo, ajudar as pessoas, ajudar as instituições. Se você é um advogado que já tem muito tempo, que já sabe fazer tudo que eu estou falando aqui, que não precisa de um curso como esse,
Com certeza você conhece advogados novatos, advogado júnior, advogado iniciante, que precisam aprender isso. Que estão chorando porque olham para o certificado e dizem assim, 5 anos da minha vida que eu perdi, e agora? Eu não tenho nada contra a pessoa fazer transporte de aplicativo, a pessoa ter casas alugadas, ou mesmo trabalhar com empréstimos. Porém, eu te pergunto, os 90 mil reais que você pagou na faculdade estão te dando retorno hoje? Você busca crescer na advocacia? Você busca se aperfeiçoar? Você está amolando a faca? Você busca ser melhor amanhã do que ontem? Se não, pense bastante. Tem uma pesquisa feita por uma universidade da Austrália que diz que nos próximos 10 anos, 60% dos empregos de hoje não existirão mais. E um deles é a advocacia. Se você sonha em passar no concurso, beleza, legal. Estude, passe no concurso que você quiser, que você puder. Mas se você não pretende passar no concurso, se você não tem esse objetivo de vida, eu te digo, o empreendedorismo é o que transforma uma nação. O empreendedorismo é o que fez hoje os Estados Unidos ser o que é fazer o que muitos países são hoje o que são, por conta disso. Porque o empreendedorismo, ele paga impostos, ele gera empregos, ele sustenta famílias, ele faz com que o PIB de um país, o Produto Interno Bruto, o conjunto de toda a acumulação e de todas as riquezas que um país produz, ele cresce à medida que o empreendedorismo cresce. Então a sua advocacia tem que ser uma advocacia profissional. Você tem uma formação que custou mais de 100 mil reais. Você tem dentro de si um valor maior do que um Corolla, do que um Honda Civic completo e de 2020. Desperta, ó tu que dormes. Se você é advogado, advogada, está na mesmice, vivendo a advocacia tradicional, achando que só porque você entregou um cartão e porque você está na sala esperando, você vai ter clientes. Nem sempre é assim. Isso funcionava há 10, 20, 30 anos atrás. Hoje não funciona mais. É por isso que nós criamos o curso Advogado Inteligente, para que você aprenda técnicas modernas de direito digital, de marketing jurídico, de marketing digital, para alavancar a sua advocacia. E a promessa é essa: se em um ano você não fizer 10 vezes mais do que o que você vai pagar no curso, eu devolvo o seu dinheiro devidamente corrigido e atualizado. Porque durante um ano eu vou te acompanhar. Como é que vai ser o curso? Vão ser 12 aulas. Aulas como essa de hoje, de 1 hora, onde eu vou te ensinar o passo a passo, a receita do bolo, para que você não exagere no sal e nem no fermento, para que você use a medida certa em cada passo, para que você seja um advogado de sucesso, para que você se transforme num advogado inteligente, para que você viva como um advogado smart e para que você viva a vida em todos os seus termos, para que você tenha qualidade de vida, para que você tenha mais tempo com a família, para que você possa realizar seus sonhos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus familiares.
Então, não tenha pena, não seja miserável. Na segunda-feira que vem, até o dia 5, nós vamos abrir o prazo para a venda do curso. E ele será em pouco tempo, por tempo limitado e com vagas limitadas. Um preço especial. E antes que eu me esqueça, antes de finalizar, os 30 primeiros alunos terão preço especial. E os 10 primeiros alunos terão um bônus surpresa, que eu vou dizer no domingo qual vai ser. Eu vou informar apenas no domingo. Então, amanhã nós teremos mais um conteúdo especial para você. Nesta semana do lançamento relâmpago do curso Advogado Inteligente. Forte abraço, curta, comente e compartilhe com seu amigo advogado. Forte abraço, valeu, tudo de bom.